Aquela notificação luminosa no aparelho não era uma simples mensagem de texto, mas sim o anúncio do fim de sua própria vida. Elisa olhava fixamente para o visor, sentindo o sangue drenar de sua face. Seus olhos varriam as palavras enviadas por Marcos pela milésima vez, buscando uma saída que não existia. Amanhã é o prazo final, sem mais histórias, ou seu esposo saberá de cada detalhe sujo. O interior de seu corpo parecia dar um nó. Ela convivia com esse pavor gelado há semanas, desde o momento em que Marcos, o sujeito com quem ela traiu a confiança de Jonathan, iniciou seu jogo de extorsão. No começo de tudo, ela imaginou que aquela aventura fosse apenas um deslize momentâneo, algo que poderia ser sepultado no esquecimento, um segredo que jamais viria à tona. Entretanto, Marcos garantiu que a memória permanecesse viva. A abordagem inicial dele foi mansa, quase educada. Elisa, veja bem, não quero ser um estorvo, mas estou passando por uma dificuldade financeira e preciso de apoio. Naquele instante, soou como um pedido inofensivo. Ela teve dúvidas, mas acabou pagando. O peso na consciência já era insuportável e, se algumas notas pudessem comprar o silêncio eterno, valeria a pena. Contudo, aquele pagamento não encerrou o ciclo ou apenas inaugurou o pesadelo. Marcos notou que possuía controle total sobre as emoções dela. Rapidamente, as mensagens ficaram mais agressivas, as quantias solicitadas subiram drasticamente, e Elisa percebeu que, não importava o quanto desembolsasse, a ganância dele era um poço sem fundo. Agora, a demanda por dinheiro era exorbitante e as intimidações tornaram-se explícitas. Jonathan parece ser um homem decente, certo? Seria trágico se ele descobrisse a verdade da forma mais cruel. O pânico de ver seu matrimônio ruir e ser exposta ao ridículo consumia a alma de Elisa. Cada amanhecer exigia um esforço hercúleo para mascarar o nervosismo, simulando normalidade, enquanto seu interior desmoronava silenciosamente. Ir ao encontro de Marcos para realizar os pagamentos era uma verdadeira via-crucis. Elisa criava uma teia de mentiras para Jonathan, alegando compromissos fictícios ou a necessidade de ficar sozinha. Numa ocasião, disse que visitaria uma colega. Noutra, inventou que veria a irmã. Na verdade, ela conduzia o carro até locais isolados onde o chantagista aguardava. Ele sempre a recepcionava com aquele sorriso presunçoso, a expressão de quem extrai prazer ao assistir à destruição alheia. O último encontro ocorreu num pátio de estacionamento com luzes falhas. Elisa abandonou o veículo segurando o envelope com dedos trêmulos. Marcos recolheu o pacote e conferiu o conteúdo sem pressa, apreciando cada cédula como se testasse os limites da sanidade dela. Isso resolve por hora, comentou ele, guardando o dinheiro no bolso do casaco grosso. Porém, sinto que precisaremos nos ver novamente muito em breve. Elisa sentiu um travo de bile na garganta. Sua vontade era berrar, avisar que tinha chegado ao limite, mas sentia-se encurralada. Se negasse, perderia a sua vida. Se continuasse pagando, nunca teria sossego. Naquela noite, ao retornar ao lar, Jonathan a recebeu com um semblante acolhedor, segurando uma taça de vinho e oferecendo um sorriso leve. Imaginei que você precisasse descontrair um pouco. O peito de Elisa se contraiu dolorosamente. Como ele conseguia manter tamanha doçura? Como podia mirá-la com tanto afeto, ignorando completamente a traição que ela ocultava sob a pele? Agradeço, sussurrou ela aceitando a bebida, mas sua mão oscilava. Jonathan notou o movimento. Está tudo certo com você? Ela forçou os lábios num sorriso fraco, alegando apenas cansaço. Ele a observou por uma fração de segundo a mais que o normal, mas não pressionou. Elisa inspirou profundamente e bebeu um gole do vinho, tentando dissipar o caos mental. Lá no fundo, ela tinha a certeza de que habitava um castelo de areia, prestes a ser levado pela maré. E quando a onda viesse, não sobraria nada para reconstruir. O sono não visitou Elisa naquela madrugada. Permaneceu estática na cama, fitando o breu, escutando o ritmo calmo da respiração de Jonathan ao seu lado. A cada movimento dele, o coração dela disparava, temendo que ele despertasse e enxergasse o turbilhão dentro dela. Mas ele continuou dormindo.
Ele repousava em paz, alheio ao fato de que sua mulher guardava uma bomba relógio. Ela desejava chorar, sumir, evaporar, mas sabia que fugir não era a solução. Marcos não cessaria. Não importava a quantia entregue, ele retornaria faminto. Era um ciclo vicioso. Ela estava num beco sem saída, e a única rota possível era atravessar as chamas. Quando a claridade do dia invadiu o quarto, Elisa firmou uma resolução. Sentia um peso de chumbo no tórax, as mãos geladas, mas as opções haviam acabado. Se continuasse na defensiva, Marcos a desmantelaria aos poucos. Se quisesse vislumbrar a liberdade, precisaria encarar a dor suprema. Ela observou Jonathan, ainda adormecido. Sabia que, no instante em que a verdade fosse dita, o mundo mudaria. A forma como ele a via, o toque, o sorriso franco. Tudo poderia se desfazer num piscar de olhos. Mas não havia mais refúgio. Ela aguardou o despertar dele. Jonathan abriu as pálpebras lentamente, acostumando-se com a luz matinal. Ele esboçou um sorriso, mas a feição grave de Elisa fez a alegria dele evaporar no mesmo segundo. O que houve? A voz dele ainda carregava o sono, mas já estava impregnada de preocupação real. Elisa tentou articular, mas a garganta estava bloqueada. Engoliu a seco, buscou ar, tentando reunir coragem para proferir frases que tinham gosto de veneno. Tenho algo para te dizer. Jonathan sentou-se no colchão, franzindo o senho. Ele não questionou, apenas aguardou. Então, ela despejou a verdade. Cada sentença era como um punhal cravado na própria carne. Confessou o erro cometido, admitiu que cedeu ao desejo e violou a lealdade dele. Explicou que acreditou ser possível sepultar o passado e seguir a vida, mas Marcos não consentiu. Falou sobre a pressão, os pagamentos, o pavor ininterrupto de perder a família. Jonathan não a cortou, apenas escutou. Seu rosto tornou-se uma máscara indecifrável. Quando Elisa calou-se, o silêncio dominou o ambiente. Um silêncio pesado, asfixiante. Ele está fazendo chantagem com você. A voz de Jonathan finalmente rompeu a mudez. Não havia fúria no tom, apenas uma frieza cirúrgica. Elisa sentiu os olhos queimarem com lágrimas contidas. Por qual motivo não me disse antes? Ela tentou formular uma resposta, mas as palavras morreram na boca. Como justificar? Como explicar que o medo de perdê-lo foi o motivo do silêncio? Ironicamente, ao tentar blindá-lo, ela acabou exatamente no cenário que mais temia. À beira do abismo. Jonathan manteve-se calado por um longo período. Elisa ansiava por uma reação, qualquer coisa, que ele gritasse, explodisse, questionasse a sanidade dela, mas ele apenas levantou-se, pegou o smartphone na mesa de cabeceira e começou a mexer na tela. O que você vai fazer? A voz dela saiu trêmula. Envie tudo para mim. Tudo? As mensagens, os comprovantes. Quero ver absolutamente tudo. O coração de Elisa acelerou. Jonathan não perdeu a compostura, não elevou a voz, não teve um ataque de raiva. Ele estava gélido, estratégico, e isso era mais assustador que qualquer grito. Com as mãos instáveis, ela pegou o aparelho e encaminhou o histórico para ele. Jonathan leu cada ameaça de Marcos com uma calma perturbadora. Ao terminar, bloqueou o celular e fixou o olhar nela. Nós vamos encerrar esse assunto. Um calafrio percorreu a espinha de Elisa. Como assim? Você já financiou esse sujeito o suficiente? Isso termina hoje. Jonathan deixou o quarto sem proferir mais nada. Elisa permaneceu imóvel, sentindo seu universo ruir. Sabia que a tempestade se aproximava e não havia abrigo seguro. Elisa desceu os degraus com o coração na boca. Cada passo parecia falso, como se caminhasse rumo a um precipício invisível. Jonathan estava na sala de estar, de costas, ainda segurando o telefone. O silêncio dele era pior que qualquer discussão. Ela se aproximou devagar, dominada pela dúvida. Jonathan, qual é o seu plano?
Ele girou o corpo e seus olhos eram pedras de gelo. Havia tensão em sua postura, um domínio total sobre os sentimentos, mas Elisa sabia que, por dentro, ele estava em chamas. Vamos dar um fim nisso, declarou ele, erguendo o aparelho para exibir as mensagens do chantagista. Ele pensa que pode te explorar eternamente, drenar nossos recursos, arruinar nosso casamento e sair ileso. A voz dele ficava mais cortante a cada sílaba. Não era a fala de um marido traído, era a fala de um homem que já tinha o veredito. Eu não suporto mais carregar isso sozinha, confessou Elisa, num fio de voz. Jonathan assentiu devagar, como se aguardasse aquela admissão de fraqueza. Então, permita que eu resolva. Ela não teve a ousadia de perguntar o significado daquilo. Jonathan passou o dia ao telefone. Elisa vigiava de longe, receosa de atrapalhar. Ele conversava com alguém, tomava notas, analisava o cenário com uma serenidade que a deixava ainda mais ansiosa. Ao cair da noite, ele a convocou. Amanhã você agendará um encontro com ele. O estômago de Elisa revirou. O quê? Ele quer dinheiro, correto? Então daremos o que ele exige. Havia algo na entonação de Jonathan que a perturbava. Ele não soava como alguém prestes a capitular. Soava como alguém prestes a dar o bote. Elisa vacilou, mas sabia que não tinha alternativa. Pegou o celular e digitou o texto com os dedos trêmulos. Marcos, consegui a quantia que você exigiu. Amanhã à noite, no local de sempre. A resposta veio instantânea. Perfeito. Não me deixe esperando. Ela apagou a tela, sentindo o ar faltar nos pulmões. Jonathan retirou um envelope da gaveta e o atirou sobre a mesa. Amanhã você entregará isto a ele. Elisa abriu o pacote. Estava recheado de notas. Ela olhou para Jonathan, atônita. A polícia já foi acionada. No momento em que ele tocar nesse dinheiro, acabou. Ela manteve o silêncio. Ele havia planejado cada detalhe, mas, por alguma razão, aquilo não lhe trouxe segurança. O dia seguinte foi uma tortura lenta. Elisa não conseguiu focar em nada. Cada minuto a empurrava para aquele confronto. Marcos não imaginava o que o esperava e ela tentava se convencer de que aquela era a única solução. Quando a noite caiu, Elisa dirigiu até o estacionamento deserto onde costumavam se ver. Suas mãos suavam no couro do volante. Estacionou, desligou a ignição e ficou ali, inerte, tentando ignorar o pânico crescente. Marcos surgiu minutos depois. Saiu do veículo como um imperador cobrando tributos. Havia soberba em seu andar, um sorriso cínico desenhado na face. Elisa sentiu repulsa. Boa menina, disse ele estendendo a palma. Agora passe o que é meu. Ela engoliu em seco e estendeu o envelope. Marcos abriu, verificou o dinheiro e soltou uma gargalhada de triunfo. Viu? Quando você colabora, tudo flui melhor. Mas antes que ele pudesse embolsar a quantia, um carro cantou pneus atrás dele. Portas se abriram com violência. Vozes de comando ecoaram pelo local. Mãos na cabeça. O sorriso de Marcos evaporou na hora. O quê? Ele olhou para Elisa e, naquele instante, ela viu o medo genuíno nos olhos dele pela primeira vez. Agora os papéis se inverteram. Marcos tentou uma fuga, mas foi derrubado em segundos. Algemaram seus pulsos e tudo o que ele pôde fazer foi gritar ofensas enquanto era arrastado. Elisa não se mexeu, apenas assistiu, sentindo uma mistura bizarra de alívio e vácuo. Jonathan se aproximou. Terminou, mas ela sabia que era apenas o início. As pernas dela tremiam enquanto via Marcos ser jogado na viatura. As luzes giratórias refletiam nos vidros como um aviso mudo de que a vida antiga tinha morrido. Ela ouviu a porta bater, levando embora o pesadelo da extorsão. Mesmo assim, a paz não veio. Ela esperava que, com Marcos detido, tudo se resolvesse, que a opressão no peito sumisse, que pudesse respirar aliviada. Mas isso não ocorreu.
Pelo contrário, a realidade foi inversa. Havia um silêncio glacial entre ela e Jonathan, tão afiado que feria. Ele não a encarava, não celebrava, não demonstrava satisfação alguma. Apenas sustentava aquela expressão distante, impenetrável, como se toda aquela operação fosse apenas um dever cumprido. Elisa abriu a boca para dizer algo, mas a voz falhou. Jonathan, por sua vez, parecia ter decidido que as palavras eram inúteis. Sem aguardá-la, virou as costas e caminhou para o carro. Elisa o seguiu, perdida. Ele abriu a porta e ela segurou o braço dele. Jonathan. Ele parou por um instante, ainda evitando o olhar dela. Então soltou um suspiro profundo e finalmente se virou. Havia algo no fundo dos olhos dele que ela não conseguia decifrar totalmente. Não era ódio, não era nojo, era algo pior. Indiferença. Você está livre agora, Elisa. Não precisa mais perder o sono por causa do Marcos. A maneira como ele disse aquilo fez o estômago dela revirar. Não era apenas a confirmação da prisão de Marcos, era um ultimato. Um nó se formou na garganta dela. O que você quer dizer com isso? Jonathan passou a mão no rosto, buscando paciência. Quando falou de novo, a voz saiu baixa, sem vida. Eu fiz o que era necessário. O restante é com você. Comigo? Ela franziu a testa, sem entender. Não compreendo. Ele fixou o olhar nela e dessa vez havia algo fraturado ali. Você realmente acredita que tudo isso foi apenas sobre o Marcos? Foi como se algo dentro dela se partisse, pois no fundo ela já sabia a resposta, mas recusava-se a aceitar. Elisa sempre temeu perder Jonathan pelo escândalo, pela vergonha, mas agora via que o perigo real nunca foi o chantagista. O perigo real era o pós-guerra, quando a poeira baixasse e não houvesse mais um vilão externo para culpar. Agora que a ameaça sumiu, sobrava apenas a realidade crua de seus próprios atos. Jonathan ficou em silêncio por um momento, talvez esperando que ela dissesse algo. Mas Elisa travou. Ele entrou no veículo, bateu a porta e ligou o motor. Ela recuou um passo. Sentindo um vazio terrível tomar conta do corpo. Jonathan baixou o vidro e a olhou uma última vez. Não me espere acordada. E então partiu. Ela ficou plantada ali, vendo as luzes traseiras desaparecerem na noite, percebendo que mesmo com Marcos preso e o problema resolvido, ela tinha acabado de perder algo muito maior, algo que talvez fosse irrecuperável. Elisa passou a madrugada em claro. O relógio digital marcava 3 da manhã, depois 4, depois 5. O silêncio da residência parecia gritar nos ouvidos. Não houve passos no corredor, nem o ruído da chave na fechadura, apenas um vácuo opressor. Sentou-se na cama, abraçando as pernas, respirando em soluços curtos e falhos. A cada minuto, a verdade se tornava mais nítida e Jonathan não voltaria. Pela primeira vez, Elisa sentiu que a casa era um lugar estranho, como se não lhe pertencesse mais. Cada móvel, cada retrato na parede, cada memória espalhada pelos cômodos, tudo parecia prestes a desabar. O peso da traição nunca foi tão esmagador. Durante semanas, viveu com medo da exposição, depois com medo da destruição causada por Marcos. Agora o medo era outro, um medo silencioso de já ter perdido tudo o que importava. Ela levantou, caminhando descalça pela casa escura. Tocou a mesa de jantar, o encosto da cadeira onde Jonathan costumava sentar. Olhou para o sofá onde viram incontáveis filmes, rindo e conversando sobre banalidades. Agora tudo parecia pertencer a outra vida. A manhã chegou. O sol filtrava pelas cortinas da sala e ela finalmente ouviu um ruído na entrada. O coração disparou. Jonathan entrou, parou por um segundo para respirar e abriu a porta. Mas a expressão dele foi como um soco no estômago. Não havia raiva, não havia ódio, mas também não havia afeto, apenas um olhar oco. Jonathan entrou sem dizer palavra, passou por ela e foi direto ao quarto. Elisa o seguiu, tentando domar o pânico que se contorcia dentro dela.
Ele abriu o guarda-roupa e começou a retirar as peças, dobrando-as com cuidado e colocando na mala. Elisa mal conseguia puxar o ar. O que você está fazendo? Jonathan continuou dobrando uma camisa sem olhar para ela. O que parece, Elisa? Não. Ela tentou segurar o braço dele, mas ele se esquivou. Não com agressividade, mas com firmeza. Um arrepio correu pela espinha dela. Você não pode simplesmente ir embora. Nós superamos isso juntos. Ele parou por um instante e finalmente a encarou. Superamos mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar como uma ferida exposta. Elisa tentou responder, mas a voz não saiu. Jonathan suspirou e voltou a arrumar a bagagem. Eu fiz o que precisava ser feito. Não por você, por mim. Porque eu não permitiria que um verme como Marcos destruísse você. Ele fechou o zíper da mala. Mas isso não significa que eu consiga ficar com você como se nada tivesse acontecido. Aquilo doeu mais que qualquer insulto. Os olhos de Elisa transbordaram. Eu sei que errei, mas eu te amo, Jonathan. Isso não conta nada para você? Jonathan respirou fundo. Por um segundo, ela achou que ele cederia, mas ele deu um sorriso triste. Se contasse, eu estaria furioso agora. Estaria gritando, brigando, tentando salvar o que temos. Passou a mão pelos cabelos, evitando os olhos dela. Mas eu não sinto mais nada, Elisa. Isso foi o golpe final. Ele fechou a mala e caminhou para a saída. Elisa o seguiu em desespero. Jonathan, por favor. Ele parou com a mão na maçaneta, mas não olhou para trás. Eu te perdoo, mas isso não significa que eu queira continuar. E então ele saiu. Elisa ficou ali com as mãos trêmulas, encarando a madeira fechada. Pela primeira vez, compreendeu que sua verdadeira punição não era o escândalo, não era a prisão de Marcos, era a ausência de Jonathan. E não havia nada no mundo que pudesse reverter isso. Obrigado por acompanhar esta história. Se você gostou, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!